como eu fiz para passar em 3 de 4 concursos. Será que é só sobre estudo? Será que é sobre inteligência? E se você está no processo de preparação para uma prova, seja ela de concurso, residência ou qualquer outra prova, fica comigo até o fim desse vídeo, que eu vou mostrar para você que não tem só a ver com estudo, apesar do estudo ser de extrema importância. Para quem é novo aqui e não me conhece, eu sou a Aline Cerqueira, sou biomédica, fiz residência multiprofissional no Rio Grande do Sul e desde 2022 que eu estou de volta ao meu estado natal, que é a Bahia. E desde esse período que eu venho me dedicando ao estudo para concursos e também fiz uma pós em estética. Então, já respondendo a perguntas de alguns de vocês que me questionaram em que eu estava trabalhando depois da residência, qual área, né? Então, basicamente, eu estou nas duas áreas, análises clínicas e estética. E os 3 concursos, eu vou falar concurso, gente, mas são 2 redas e um concurso. Vou falar para facilitar, mas espero que vocês entendam. E os redas e concurso que eu passei são na área de análises clínicas. Então, o primeiro deles é onde eu atuo, eu trabalho atualmente, que é no Hospital de Vitória da Conquista. Então, esse foi o primeiro reda. O segundo foi para Brumado, né, que é uma cidade próxima aqui da minha, né? E o de Brumado, eu, infelizmente ou felizmente, acabei perdendo o prazo para a apresentação da documentação. O terceiro é um concurso que eu ainda vou tomar posse, provavelmente nesse mês de março ou abril, e é um concurso aqui da minha cidade, Guanambi. E depois de passar em diversas provas, né, porque ao longo dos anos eu já fiz várias provas, as pessoas me perguntam como você faz para passar nessas provas. E eu tenho que ser sincera com vocês, que não existe uma fórmula mágica, né, que eu vá te ensinar aqui nesse vídeo e que vá fazer você passar nos concursos, tá? Mas eu vou sugerir algumas técnicas que você pode colocar em prática e já adianto que fizeram sentido para mim, funcionaram para mim e talvez funcione para você, talvez não, mas não custa tentar, né? E eu já quero deixar claro para vocês que o foco do vídeo não é montar a rotina de estudo, não é como você organizar os seus conteúdos para estudar, tá? Até porque eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso e eu peço que você dê uma olhadinha nele. Se você está nesse processo de preparação para estudar para provas, dê uma olhadinha naquele vídeo porque ele tá muito bom. Foi a forma que eu encontrei para estudar para a prova da residência que deu muito certo, funcionou para mim. Meu colega que estudou comigo, ele não passou de primeira, mas no ano seguinte ele passou. Eu fiquei muito feliz também com um comentário que eu recebi naquele vídeo de uma menina que passou em primeiro lugar porque colocou em prática todas as dicas que eu dei naquele vídeo. Então, vocês não têm noção de como eu me senti feliz ao ler aquele comentário. E eu já peço que vocês, se os meus vídeos te ajudaram de alguma forma, se esse vídeo te ajudar principalmente, eu quero que vocês comentem aqui se ele realmente te ajudou. Eu vou ficar muito feliz em saber disso, tá? E falando sobre as técnicas, né? Então esse vídeo não vai ser sobre rotina de estudo, mas o que você pode fazer antes de iniciar os estudos para aumentar a sua produtividade, o seu foco, trabalhar a sua mentalidade antes de iniciar esses estudos, esse projeto em si. E como eu perguntei no início, será que tem a ver só com estudo ou com inteligência? Eu acredito que não, apesar do estudo ser fundamental. E se você veio para esse vídeo achando que eu ia dizer que não precisa estudar tanto, apenas colocar em prática algumas técnicas, eu preciso te dizer que não se luta, você vai ter que estudar sim. E eu quero deixar muito claro isso, que o estudo é muito importante. Então, o que eu escuto de muitas pessoas, né? Ah, Aline, para você é fácil porque você é inteligente. Então, uma pessoa que passa em várias provas
não tem explicação, ela só pode ser inteligente, ou é Deus mesmo, né? Por que eu fico indignada? Porque são pessoas que eu sei que não estudam o suficiente. Às vezes estudam uma semana, né? Por uma semana a pessoa tem aquela empolgação e tudo mais e estuda. E no fim das contas não dá nem 10 horas de estudo líquido, sabe? E eu, quando vou me preparar para uma prova de concurso, seja ela concurso, residência, qualquer prova, e assim que o edital sai, eu já começo a organizar, né, os conteúdos. Às vezes até antes do edital sair, né? Como é o caso da residência, que você sabe que todo ano vai ter, que é diferente de um concurso que você não sabe se realmente esse concurso vai ser homologado, se vai sair ou não. Então você precisa esperar realmente o edital, mas tem coisa que não precisa esperar, né? Então eu me preparo assim que esse concurso, né, é homologado e sai o edital, eu já começo a me preparar. Isso às vezes 4 meses, 3 meses antes. E eu não vou dizer para vocês que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo, que eu estudo com constância todos os dias, né? Desde que sai o edital, mas eu tento manter essa constância. E na reta final, acabo estudando às vezes 12, 15 horas brutas, né? Eu acredito que chega a beirar 8 a 10 horas líquidas, mais ou menos, tá? Então, como que eu não vou ficar indignada, né? A pessoa às vezes atribui essas aprovações apenas ao fato de eu ser inteligente. Mas se fosse só inteligência, questão de inteligência, eu não precisaria estudar, né? Como que alguém que nunca teve contato com aquele assunto, aquele conteúdo, vai responder uma prova, por mais inteligente que seja? É claro que tem algumas exceções. Por exemplo, eu já vou falar aqui da minha experiência com o concurso de conquista. Então, no concurso de conquista, eu me preparei muito, estudei muito mesmo, né? Acho que foi um dos concursos em que eu mais estudei depois da residência, né? Que na residência acho que eu passei de 7 a 8 meses estudando. E o que acontece não caiu nada do que estava no edital. Então, a gente estava concorrendo com farmacêuticos e acho que nem os farmacêuticos estavam esperando que caísse aquele conteúdo. Então, na hora, eu só entreguei nas mãos de Deus, né? Eu falei, Senhor, se for da tua vontade que eu passe, eu vou passar, né? Mesmo não sabendo nada do que tá aqui. Então, eu lembro que caiu muito um tal de método de Dante. A parte específica foi mais voltada para atenção farmacêutica, assistência farmacêutica, algo assim. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Naquela hora eu respirei fundo, foi um alvoroço na sala, né? Ninguém estava esperando, teve gente que não respondeu a prova. E naquele momento eu falei, eu vou dar o meu melhor aqui, independente de eu saber o assunto ou não. E aí você pode me dizer, Aline, foi sorte. Eu prefiro acreditar que foi fé e estudo também. Por quê? Porque eu fechei português e praticamente fechei SUS. Então imagina se eu não tivesse estudado, né? Tem a parte do merecimento também. Se eu não tivesse estudado, por exemplo, talvez eu nem tivesse respondido a prova, né? Eu não estudei mesmo, nem vou tentar. E essa foi a experiência com o REDA de Conquista. Já o concurso daqui da minha cidade, a experiência foi um pouco diferente. Então, eu estudei, mas não tanto quanto eu tinha estudado para Conquista. Até porque tinha muito conteúdo em comum. Então, eu basicamente revisei. Então, não precisei ficar 12, 15 horas estudando, né? E aí, eu me lembro que a prova também era voltada para análises clínicas. Então, todo mundo estava esperando que caísse análises clínicas. Apesar de ter no edital genética, né? Só que a gente estuda genética mais voltada para análises e tal. E a realidade das análises clínicas é que você não vê muito de genética na prática. Então, acredito que ninguém focou nessa parte, nem eu foquei nessa parte. E aí, a prova tinha muita genética, muita. E é aqui que eu quero que vocês entendam o quão importante é você saber o conteúdo e você estudar, né? Por quê? Mesmo eu não tendo estudado genética antes de fazer a prova, eu tinha esse conhecimento fixado na minha memória. Por quê? Eu fui monitora de genética durante 2 semestres
E eu não sei como é a monitoria na sua faculdade, na universidade que você estuda, mas na minha, a ideia é que o monitor tire as dúvidas dos alunos. Então a gente não está lá para dar aula, não é a nossa obrigação. Mas o que acontece? Principalmente no fim do semestre, quando já caiu a ficha de que ele perdeu na matéria ou ele está praticamente perdido na matéria. E eles chegam querendo que você dê um conteúdo de um semestre inteiro. E é quase impossível negar isso para eles, porque eles chegam muito desesperados, né, querendo entender o conteúdo, e a gente se compadece, né? Como não era somente um grupo de alunos que chegava para tirar essas dúvidas, né? Praticamente toda semana eu tinha que falar do mesmo conteúdo, né? Então essa semana eu dava o conteúdo inteiro para um grupo de alunos, na outra semana eu tinha que dar o mesmo conteúdo. Então aquilo vai fixando. Então é uma técnica também muito boa para que você comece a entender os conteúdos e comece a fixar mais para as provas de concurso. No vídeo também acredito que eu falo muito dessa técnica, né, de você ensinar para alguém o conteúdo. Então eu acho importante que você comece essa preparação para concurso bem antes, mesmo de sair editais e tudo mais. Então todo o tempinho que você tiver, você dedique-se a estudar, porque aquilo vai fazer diferença lá na frente. Então quando surgir o edital, vai ter coisa que você não vai precisar estudar do zero. Basicamente, você vai apenas revisar e responder questões, e isso vai aliviar muito na hora de montar toda aquela grade de conteúdo que a gente sabe que é enorme, né, e assusta muito. Então, olha para vocês verem como isso fez toda a diferença no concurso. Eu não tinha estudado e aquele conteúdo ele estava guardado em algum lugar. Eu só tive que, no momento da prova, ter um pouquinho mais de paciência e resgatar ele lá no fundo, né? E como eu tinha dito para vocês, esse não é um vídeo de rotina de estudo, de organização de conteúdo, mas é um vídeo de preparação, tanto de mentalidade, tanto de foco e como aumentar a sua produtividade nos estudos, tá? É algo que deu certo para mim, tem dado certo, são coisas que algumas eu já fazia naturalmente e sem intencionalidade, e outras eu fui descobrindo ao longo do tempo. E antes de falar dessas técnicas, eu quero compartilhar com vocês uma novidade muito, muito legal, que é um e-book que eu chamo de Diário de Aprovação, em que eu reuni todos esses conteúdos, tanto o conteúdo do vídeo que eu mencionei para vocês, que é sobre rotina de estudo, que foi o método que eu usei para passar na prova da residência, foi a forma como eu organizei os meus estudos, que deu certo para mim. E falo também nesse e-book todas essas técnicas contidas nesse vídeo aqui. Então tá um e-book muito completo, tá? Eu coloquei, além de tudo, algumas experiências pessoais que podem te ajudar também e algumas dicas extras, né? Por exemplo, como montar, além de como montar os seus conteúdos, como montar a sua rotina de estudo, como você aumentar a sua produtividade através do seu ambiente de estudo, o que você pode fazer para tornar esses estudos muito mais prazerosos. Então, coisas que funcionam para mim, e eu fiz com muito carinho, coloquei tudo que eu podia para ajudar vocês. E o legal desse e-book é que todas essas técnicas que eu deixo aqui para vocês, que eu vou falar nesse vídeo, elas estão aqui. E eu deixo um espaço para que vocês possam fazer esse exercício prático. Além da rotina de estudo aqui organizada, né? Então deixei uma planilha para você até contabilizar quantas horas líquidas você estudou daquele conteúdo. Tem a parte de planejamento, né? Planejamento diário, que você coloca o que você estudou naquele dia, quais são os conteúdos que você tem para estudar naquele dia, a questão da troca de questões, a troca de conteúdo, que tá lá no outro vídeo também. Então tudo isso está no planejamento diário. Tem a mudança de hábitos. Então eu coloco aqui no e-book a importância de você mudar alguns hábitos para melhorar a sua performance cognitiva, para que você melhore o seu desempenho mental. E nas dicas bônus, né, como você pode organizar os conteúdos e tudo mais. E tem muita parte que você coloca realmente a mão na massa. E se você tiver interesse no e-book, eu vou deixar o link bem aqui embaixo desse vídeo. E eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, vamos pro vídeo.
A primeira coisa que eu acho super importante antes de você iniciar um projeto, seja um concurso, qualquer outra coisa, é a fé. E eu espero que nesse momento você não se decepcione com esse vídeo, porque aqui eu não estou falando de religião, mas eu acho importante que você creia em algo, então independente de qual seja a sua crença, que você realmente deposite a sua confiança em alguma coisa, se fizer sentido para você, se vale a pena realmente colocar em prática, que você coloque. Mas se não fizer sentido também não tem problema, pula para o próximo ponto, para a próxima técnica, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências, né, com relação à fé. Então, sempre que eu inicio um projeto, quero iniciar um projeto, eu sempre peço orientação a Deus, né, se realmente é da vontade dele. Por quê? Não sei se você já sentiu que você começa a trabalhar naquilo, mas parece que não flui. Então, assim, eu prefiro, primeiramente, ter essa conversa com Deus e colocar nas mãos dele, pedir a orientação dele, para não perder esse tempo ou não ter que me frustrar no decorrer da caminhada e depois descobrir que aquilo não é para mim. Às vezes eu tenho resposta muito clara dele, às vezes não, né? Mas mesmo assim eu coloco em prática e dou continuidade ao projeto. E como foi o caso da prova de conquista, eu orei a Deus, né? Até porque era uma cidade diferente da minha, então eu precisava dessa orientação dele, se realmente lá era o lugar certo para eu estar. E quando cheguei lá, me deparei com aquela prova, mesmo com tudo indicando o contrário, né? De que eu não iria passar, eu passei. É algo que faz muito sentido para mim e já me facilita no segundo ponto, que é a parte da clareza. Então, é muito importante que você tenha clareza. Por que é importante você ter clareza? Porque você precisa dar as ferramentas necessárias para o seu cérebro trabalhar ao seu favor. Sem decidir o que fazer, você não consegue estudar, você não consegue colocar o seu foco em algo que você nem sabe o que é. Então a clareza, ela te ajuda muito. Por quê? Você sabe quando e como você vai fazer para alcançar aquele objetivo. O terceiro ponto é a motivação. E aqui eu preciso ser bem clara com vocês que vocês também têm que ter clareza na motivação. Então tem que ser algo muito forte, né? Não somente uma meta. Eu preciso passar na residência porque eu tô sem dinheiro, tô sem grana e eu preciso de uma renda. Isso é muito fraco, então você precisa de um motivo muito mais forte, porque durante a caminhada, durante os estudos, você provavelmente vai ficar desmotivado, aquela empolgação inicial ela vai sumir, e se você tiver um motivo muito fraco, muito raso, provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Eu, por exemplo, na época da residência, eu tinha um motivo muito forte para continuar estudando. Então, na época, eu estava passando por um momento difícil, não tinha dinheiro. Eu acho que todo mundo passa por isso logo depois que se forma, né? A maioria das pessoas. E, além disso, eu estava em uma situação muito mais complicada, não só a questão do dinheiro, mas eu praticamente estava morando de favor, sofrendo pressão psicológica. E eu precisava muito passar nessa prova. Eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que passar na prova da residência. Então, isso não me deixou desanimar. O dia que eu não estava muito a fim de estudar, isso me dava motivo para continuar estudando, tá? Então, é muito importante que você tenha um motivo. E aí você pode me perguntar, e se eu não tiver passando por um momento tão difícil, eu vou continuar focada no meu objetivo? Olha, independente do momento em que eu esteja vivendo, claro que ele foi um momento difícil, mas, por exemplo, agora eu não estou em uma fase tão difícil, está sendo uma fase agradável da minha vida, mas eu tenho comigo um propósito inabalável que não me deixa desistir quando eu inicio um projeto. E eu sugiro que você tenha, independente se você está passando por um momento difícil, uma fase difícil, que você tenha um propósito inabalável que não mude de acordo com a fase que você está vivendo. O quarto ponto, que é o que eu mais gosto, é o painel de visualização. Então, talvez você já tenha ouvido falar dessa técnica,
E é algo, gente, que eu já fazia antes de conhecer que existia essa técnica, tá? Então, quando eu falo de painel de visualização, não é somente imprimir algumas imagens e colocar onde você possa ver, mas você fazer o exercício de se imaginar naquelas imagens ou dentro daquela realidade. Então, eu sempre fiz muito isso sem intencionalidade nenhuma, tá? Eu fazia naturalmente. Então, assim, eu não tive uma infância fácil. Claro, minha infância foi maravilhosa, mas teve momentos, né, que eu passei por dificuldades, tanto na infância quanto na adolescência, e eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Não sei dizer para vocês se foi por conta das circunstâncias, mas eu sempre ouvia da minha avó e da minha mãe que eu contava o ovo no negócio da galinha. Não sei se você já ouviu esse ditado. E eu era muito ansiosa, eu sonhava antes de acontecer algo, eu já imaginava aquilo, já criava aquilo na minha cabeça. Então, por exemplo, era um passeio que a gente ia fazer, então na noite anterior eu não dormia, era uma programação na escola, então eu passava a noite sonhando com aquilo e eu vivia aquilo antes mesmo de acontecer. Então, eu sempre fazia isso. Eu acredito que você também já tenha feito quando criança, ou se você faz até hoje, né? Coloca aí nos comentários que eu quero saber se eu não sou a única, né, que faz isso. E durante a minha adolescência da mesma forma. E aí, durante a adolescência isso foi bem mais forte, porque às vezes eu ia deitar mais cedo só pra praticar essa técnica, né? Então eu ficava deitada imaginando uma outra realidade. Então foi um momento difícil da minha adolescência em que eu utilizava dessa técnica basicamente para fugir da minha realidade. Então a minha realidade não era muito agradável, eu queria criar uma realidade paralela na minha cabeça e eu vivia aquilo. Então aquilo me trazia uma sensação muito boa, um bem-estar muito grande. E aí, quando eu fui me preparar para os estudos para a residência, eu me deparei com essa técnica do painel de visualização. E para mim foi muito mais fácil, porque eu já fazia isso, né? E eu imprimi essas fotos, né, da residência. Então, quando eu tive certeza de que era residência mesmo que eu queria fazer, então, quando chegou no painel de visualização, que eu já tinha certeza qual era a residência e tudo mais, qual era a cidade que ia ser ofertada, a cidade em que era ofertada essa residência, eu imprimi todas essas fotos da cidade, da instituição, de onde seriam os meus possíveis campos de atuação. Então eu imprimi tudo, até o valor da bolsa, a logo dessa residência, e eu colocava no meu painel de visualização, e onde eu pudesse ver também na tela inicial do meu celular, na tela de bloqueio, acredito que tenha colocado no notebook também. E eu fazia o exercício não só de observar, né? Então, até nos meus intervalos de estudo, eu passava um tempo olhando para elas e sonhando com elas. Como se eu estivesse dentro daquela imagem, sabe? Dentro daquela realidade. E eu preciso contar para vocês uma experiência única que eu vivi por conta dessa técnica, que eu acredito que vocês já imaginam, né? Então, assim, eu passei na residência e eu tive que ir na cidade para fazer a matrícula e também para olhar apartamento, né, para alugar. E eu me lembro que eu estava passando pelo calçadão, então quem é de Santa Maria ou quem já foi em Santa Maria sabe de qual calçadão que eu tô falando, que é o calçadão lá do centro. E eu tô passando pelo calçadão e eu tive uma sensação muito estranha de já ter ido naquele lugar, né? Então, naquele momento eu lembro que eu me sentei num canteiro que tinha lá na época, que agora eles acho que estão em obras, né? E na época tinha um canteiro e eu sentei. E eu tive essa sensação muito louca, e eu tive que, naquele momento, processar o que estava acontecendo, né? E aí eu falei, gente, mas eu nunca vim aqui, como assim? E aí naquele momento eu lembrei que eu visualizava aquelas imagens e eu me imaginava ali. Então, foi algo tão incrível, tão louco assim, e é uma sensação muito boa mesmo. Então,
Eu acredito muito nessas técnicas que eu tô colocando aqui para vocês, né, de mudança de mentalidade e tudo mais, porque de uma forma incrível funcionaram para mim. E talvez você conheça essa técnica como a lei da atração, mas eu não concordo com a lei da atração, apesar desses pontos que eu coloquei aqui para vocês, né, da visualização e tudo mais, esses pontos serem reais. Até na Bíblia você vê isso de forma muito clara, Jesus colocando isso de forma muito clara. Eu vou até trazer para vocês aqui, tá? Mas a lei da atração, eu não concordo com a forma que ela foi consolidada. Então tem muita coisa na lei da atração que eu não concordo. Mas esses pontos, né, que estão dentro da lei da atração, eu concordo sim. E são técnicas que fizeram muito sentido para mim, fazem até hoje e que eu, né, acredito que funcionem e espero muito que funcione para vocês, tá? Então, basicamente, tanto o painel de visualização como as outras técnicas, elas te ajudam nesse processo de mudança de mentalidade, fazer o seu cérebro entender o que precisa ser feito, dar as ferramentas necessárias para que ele trabalhe para você. Pegando o exemplo do painel de visualização, alguns especialistas eles dizem que o seu cérebro ele não consegue distinguir o que é realidade e o que é ficção. Você pensa muito naquilo, você vive aquela realidade, o seu cérebro ele vai em busca de padrões que te ajudem a realizar aquilo. Então, por exemplo, quando você pesquisa muito, você quer comprar um carro, por exemplo, e você começa a pesquisar sobre aquele carro, né? Você já teve a impressão de que todo lugar que você ia, você via aquele carro? E isso fica muito mais claro quando você concretiza, né, a parte de compra daquele carro. Estou colocando aqui apenas um exemplo, mas em qualquer coisa que você for fazer, né, que você pensa muito naquilo, que você coloca todas as suas expectativas e o seu tempo naquilo, você começa a enxergar aquilo por onde você vai. E quando você compra aquele carro, você tem a impressão que todas as pessoas ao seu redor resolveram comprar um carro igual. Mas não, as pessoas não estão comprando, né, mais daquele carro só porque você comprou. Mas o que acontece é que você começou a enxergar mais aquele carro porque você passou um tempo pesquisando, você tem aquele carro agora, então o seu cérebro ele começa a enxergar padrões, né, coisas que estavam o tempo todo ali, mas você não via porque não era o seu foco. Então, basicamente, todas essas técnicas, elas vão te ajudar nessa parte de preparação da sua mentalidade para que o seu cérebro te ajude na busca, né, e no processo para a conquista desse objetivo. E essa parte que eu mencionei para vocês, do seu cérebro, ele não distinguir o que é realidade do que é ficção, ela é tão real que quantas pessoas hoje a gente não conhece que sofrem de ansiedade? E por que isso? Porque o que é a ansiedade se não é imaginar e viver excessivamente algo que não existe, né? Então a gente pensa muito, a gente sofre antecipadamente uma coisa que nem aconteceu e a gente tem toda uma cascata de sintomas e tudo mais. Por quê? Porque o seu corpo entende que aquilo que você está imaginando, que você está vivendo na sua mente é real. E eu vou ler alguns textos para vocês que vocês talvez já tenham ouvido, mas que não tenham se dado conta que Jesus, ele utilizava-se dessa técnica para fazer os seus milagres. E no momento do milagre, ele deixava claro para elas que elas tinham parte ativa naquele processo. Então, ele sozinho, ele não conseguia promover aquele milagre se a pessoa não acreditasse. Então, eu vou ler para vocês alguns textos que reforçam isso. Por isso, digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Ou seja, primeiro você tem que crer que você já recebeu aquilo. Então aí entra a questão da visualização. Então, se eu começo um projeto novo e eu quero muito que aquilo dê certo, por exemplo, passar uma prova de concurso, eu tenho que acreditar que aquilo já é real na minha vida.
porque do contrário você não vai conseguir passar. Por exemplo, chega muita gente pra mim, né, como eu já tinha dito pra vocês, falando que pra você é fácil porque você é inteligente, eu não consigo passar. Então eu sinto muito, nesse momento eu tenho que ser sincera com você, que se você já começa um projeto falando que não vai conseguir, provavelmente você realmente não vai conseguir, porque você já mandou essa informação para o seu cérebro de que você não é capaz. Então ele nem se dá o esforço de trabalhar para isso. E uma das passagens mais incríveis que eu acho é da mulher do fluxo de sangue. E nesse momento eu quero deixar até uma indicação de série aqui para vocês. Se vocês ainda não assistiram Os Escolhidos, né, essa parte da mulher do fluxo de sangue, não tem como eu não me arrepiar e não chorar. Eu já assisti acho que umas 3 vezes e nas 3 vezes eu me emocionei. É muito impactante. E nessa passagem ele deixa claro que o que curou ela foi a fé dela, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Essas eram as técnicas que eu queria compartilhar com vocês, que tem dado muito certo para mim, desde a época da residência, que eu tenho colocado em prática, todas elas unidas. Eu já colocava em prática algumas, né, de forma esporádica, de forma separada, mas ultimamente eu tenho utilizado delas não só para prova, gente, para outros projetos também eu tenho colocado em prática, e isso funciona para qualquer coisa que você vai fazer. E eu espero que dê muito certo para você. Lembrando novamente do e-book, quem tiver interesse, o link tá aqui embaixo, tá? Então eu reúno todas essas técnicas aqui desse vídeo e do outro vídeo, e ainda coloco algumas planilhas em que você possa organizar os seus conteúdos. Então tem muita coisa boa dentro do e-book. E eu espero que vocês gostem desse material que eu fiz com muito carinho para vocês. E se vocês gostarem, voltem aqui para dar o feedback. Quero também que vocês deixem nos comentários sugestões de vídeos, tá? Para eu trazer aqui para vocês. Não posso esquecer de pedir o apoio de vocês, se inscrevendo no canal, deixando a sua curtida, compartilhando esse vídeo com quem você sabe que precisa muito desse conteúdo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo ajude vocês. Então, até o próximo vídeo.